Quando nascemos à imagem e semelhança do Criador. Nós nascemos super gênios, cheios de dons e de talentos, ideias, poder de imaginação. Aqui é a gente criança. Do 0 aos 7 anos, tudo que nós escutamos, tudo que nós convivemos ao nosso redor, tudo aquilo que os nossos pais vivem, o jeito que eles nos criam, tudo que eles falam, tudo que acontece do 0 aos 7 anos, vai se tornando uma verdade absoluta na nossa cabeça, no nosso cérebro. Então, se eu nasço num lar onde tem briga, confusão, onde falta dinheiro, onde eu vejo os pais brigando por causa do dinheiro, por falta do dinheiro, contando moedinha para pagar a conta. Então, o meu cérebro associa que dinheiro tem a ver com dor, tem a ver com falta, tem a ver com confusão. Então, a minha mente associa dinheiro a sofrimento, já nos primeiros anos de vida. E tudo que a gente escuta, tudo mesmo. Por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe fala assim, você é um menino muito difícil, aí aquilo vai ficando guardadinho no seu inconsciente. Se ele fala assim, tudo que você faz dá errado, também vai ficando instalado lá. As coisas boas também, tudo vai se tornando crença. Né? Então, se os nossos pais falam, você é inteligente, você é corajoso, você não tem medo. Então, assim, tudo vai sendo instalado, tudo aquilo vai ficando guardadinho. E aí nós vamos crescendo ao longo do tempo, e aí começamos a ir para a igreja. E aí as pessoas que estão no poder sobre as nossas vidas, né? Porque ainda não temos ainda decisão pessoal, a gente, né, faz o que os pais mandam, o que os pastores mandam. Então eu cresço e aí eu vou para a igreja. E aquelas crenças que vão sendo instaladas também, que são da igreja, vão sendo instaladas na nossa mente como uma verdade absoluta também. Então, se tudo que ele falar que é pecado, eu vou acreditar que é pecado. Tudo que falar que é errado, eu vou acreditar que é errado. O jeito que foi ensinado a orar, eu vou aprender que aquela é a única forma correta. Então, vamos supor que isso vai dos 12 até os 20 anos. Aqui faz de conta que é a igreja. E aí, cada igreja tem suas próprias crenças. A igreja católica, na igreja católica, por exemplo, se eu escuto música secular, aquilo não é julgado como errado. Mas na igreja evangélica, eu já aprendo que só música gospel é de Deus. Aí, o tipo de roupa que eles definem é o que vai ser certo ou errado. O tipo de conduta que eu tenho, aí aquilo ali vai ser instalado como uma crença, que é certo, que é errado. E aí, se eu for para um outro país, tem igreja que vai usar chapéu e tem igreja que se eu entrar de chapéu é errado. Então, não existe uma verdade absoluta que foi Deus que criou. Existe uma verdade absoluta que é uma crença do lugar que eu frequento e aquilo é modelado na minha mente e eu vou instalando aquelas crenças acreditando que aquilo é uma verdade absoluta. Então, se os meus pais falam o estilo de casamento que é certo, aí aquilo lá é que eu vou acreditar que é certo. Só que aí eu me torno um julgador. Tudo que é diferente daquilo que eu acreditei que é certo, aí eu trato como errado. E aí eu viro uma pessoa cética, onde só aquelas coisas que eu aprendi, eu considero que é o correto. E aí eu não questiono nada, eu não vou em busca de outras verdades, eu não vou em busca de outras crenças. Por isso que viajar é bom, porque você conhece vários tipos de crença, vários tipos de estilo, e você vê que não existe uma verdade absoluta, que cada local... por exemplo, tem local que não toma Coca-Cola, mas tem local que é normal tomar Coca-Cola. Ou café. O tipo de carne. Se eu não como carne, aí eu trato aquilo como uma crença de que comer carne faz mal. De que, sabe, tudo é de acordo com
o lugar, de acordo com o ambiente, de acordo com aquilo que foi modelado na minha mente. Aí você imagina, 2.000 anos de vivência, né? De vivência não, de 2.000 anos da humanidade. E aí nesses 2.000 anos, a igreja faz a gente acreditar que vai vir um Deus para te salvar. E aí há 2.000 anos eu fico pensando, nossa, mas Deus não veio até hoje, Deus tá de brincadeira com a minha cara? Então, é um ponto a ser questionado, né? Porque a gente começa a entender que Deus, ele tá num templo onde eu vou buscar Deus em algum lugar. E eu faço por onde merecer ou não a presença de Deus, a bondade de Deus. Então, na palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E tem uma passagem na Bíblia também que diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, cada um de nós carrega o reino de Deus dentro de nós. Logo, nós somos o templo de Deus. Então, se eu acredito que Deus está fora ou que Deus é um velho sentado no trono que vai vir para me salvar, então eu vivo a vida dentro de uma bolha religiosa com medo de tudo, achando que tudo que eu faço é errado. E é por isso que eu acabo me tornando um cristão triste, porque eu não vivo. Tudo que eu vou fazer, eu fico com medo do que o meu pai vai achar. Eu fico com medo do que a minha mãe vai achar. Eu fico com medo do que o padre vai achar, do que o pastor vai achar, do que o vizinho vai achar. Então, voltando aqui. As crenças que foram instaladas pelos seus pais, depois as crenças que foram instaladas pela religião e depois mais as crenças que foram instaladas pela sociedade, pelo ambiente que você conviveu. Né? Diz que diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E também tem uma frase que diz, olhe para as 5 pessoas que estão ao seu redor e saberá quem é você. Por quê? Porque você se molda ao tipo de pessoa que você anda. Então, se você anda com 4, 5 pessoas que bebem bebida alcoólica, se você ainda não bebe bebida alcoólica, provavelmente você vai ser o 5º, 6º a beber bebida alcoólica. Se eu ando com pessoas que fumam, logo a probabilidade de eu ser uma pessoa que fuma aumenta. Se eu ando com pessoas prósperas, e se eu sou o único pobre do círculo, logo a probabilidade que eu também me torne uma pessoa próspera, ela existe. Então, as crenças, sendo boas ou sendo ruins, elas vão sendo instaladas na nossa mente como uma verdade absoluta. E se em nenhum momento da vida eu questiono isso, eu vou vivendo anos e anos e anos do mesmo jeito. Aí passa ano após ano, eu faço aquela lista imensa de promessas de que tudo vai ser diferente, de que a partir de janeiro eu vou mudar, vou fazer isso, isso e isso. E aí você acaba mentindo para você mesmo. Porque você continua fazendo tudo igual, tendo os resultados iguais. E o pior de tudo é chegar um momento da sua vida em que você começa a culpar as pessoas pelos seus resultados. Então, a única pessoa capaz de salvar você é você mesmo. E quando Jesus, simbolicamente, fala de ressurreição, quando ele mostra que ele é um com o Pai, ele está falando de unidade. Então Jesus veio para pregar uma ideia de como devemos ser em questões de caráter, de honestidade, de unidade, de fraternidade. Ele não veio nos mostrar que nós devemos fazer um sacrifício para merecer uma graça. Não, a salvação é algo de graça, é uma graça. Deus já nos concedeu. Basta você ativar a sua identidade de filho. E quando Jesus mostra lá simbolicamente a ressurreição, ele está nos mostrando que se a gente não matar essa versão aqui que criaram de nós, a versão que o seu pai projetou em você, a versão que a sua mãe projetou em você, a versão que a igreja projetou em você, se você não matar essa versão aqui, é impossível você criar uma versão original que é aquela
que Deus criou, que é aquela que Deus diz que é a imagem e semelhança do Criador, que dominará sobre todas as coisas. Jesus diz também: obras ainda maiores que as minhas farão vocês. Então, se você não reconhece a sua identidade de filho, de herdeiro de Deus, você sempre vai ser uma projeção do que os outros criaram de você. Então, você não é... Quando pergunta assim, quem é você? Você não é esse nome. Esse nome que você tem, escolheram por você. A idade que você tem é uma idade cronológica, mas você não sabe ao certo se você já viveu outras vidas, qual a idade que você tem, porque para Deus não existe passado, presente, não existe passado, futuro, só existe o agora. Então, se você não consegue viver no agora, se você vive no passado, as pessoas vão dizer que você está com depressão. Ou você mesmo vai julgar que você está com depressão. E se você vive no futuro, você tem uma ansiedade. Porque o único tempo que você realmente tem e que você realmente consegue ser você é você vivendo o agora. Você sempre vai estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você quer fazer. Agora, se você vive no passado, buscando memórias do passado, você vive no futuro, então você nunca vai ter um estado de plenitude interna. Você sempre vai estar preocupado com coisas que ainda nem aconteceram e que pode ser que nem aconteça, ou você está vivendo memórias do passado que também já passou, que não é a sua realidade atual. E para você criar um futuro do jeito que você deseja, você tem que criar uma versão sua original. Você tem que saber quem é você. O que você veio fazer aqui? Você tem que saber se esse diploma que você tem hoje é realmente o que você queria, ou alguém decidiu isso por você. E é por isso, é essa falta de desconexão com a nossa essência, com quem a gente é que nós não nos sentimos plenos. E é por isso que você fica buscando algo sempre em mais alguma coisa, mais um carro, mais roupa, é outra casa. Você já viu que todo início de ano muita gente muda de casa? Porque a gente tem essa falsa sensação de que se eu mudar de casa as coisas vão mudar. Se eu mudar de carro as coisas vão melhorar. Não, é tudo um estado interno. É tudo uma questão de frequência. Se você não conseguir viver no agora, no hoje, no estado de presença, se você não ocupar esse corpo que você tem, você sempre vai estar com a sensação de que falta algo, porque você nunca vai estar conectado com a sua essência de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica no sinalzinho de gostei, dá um like, compartilha esse vídeo com alguém que você quer que ouça isso também. Tem aqui embaixo as nossas redes sociais, você pode seguir. Tem também o livro, tem o meu método de alta frequência, que é para você sempre estar nesse estado de presença, no estado de plenitude, que é para sua alma sempre estar habitando nesse seu corpo aí, para você sempre se sentir pleno, feliz e em estado de unidade, você com Deus, você com a sua essência, tá? Deus nunca esteve fora, Deus não brinca de sair e entrar de dentro de você. Você é um espírito habitando dentro de um corpo.